Boa tarde, queridos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Espaço Meditando com Eli. Espero que vocês estejam bem, que vá bem a vossa casa e a vossa família. Hoje estamos aqui para refletirmos na Bíblia sobre o adversário de Deus. Sim, como ele nos engana e como entender e defender das suas artimanhas. Será que o diabo aparece como mostra nos filmes e nos vídeos? Então fica comigo até o final e nós iremos estudar junto com a palavra de Deus para conhecer mais sobre esse inimigo de Deus e defender das suas artimanhas. Mas antes de abrirmos o nosso primeiro texto, vamos pedir a presença de Deus aqui para nos ajudar a entender. Querido Pai, amado Deus, Senhor, obrigada porque o Senhor é o nosso Pai. Hoje iremos refletir sobre as artimanhas do diabo, como ele disfarça e como ele nos engana e como ficarmos preparados para os seus ataques. Fica conosco, nos ajuda a entender, dá-nos o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a vossa Bíblia rapidamente no livro de Mateus 7:15. No livro de Mateus 7, no verso 15, diz-nos: Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ou noutra Bíblia poderá estar escrito devoradores. Então aqui Deus chama-nos a atenção para apercebemos e ficamos atentos, porque muitos aparecem disfarçados de ovelhas, mas no final são falsos profetas e são por dentro lobo devoradores. Mas vou levar-vos para 2 de Coríntios 11:14 e vamos ver mais um texto que comprova o disfarce do inimigo. No livro de 2 de Coríntios 11:14 diz-nos: E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Sim, a palavra de Deus diz que o próprio diabo, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para nos enganar. E muitas vezes, quando criança, nós entendemos e ouvimos histórias de monstro, figuras feias e ligamos ao diabo. Tudo bem, as artimanhas e as obras que ele faz merecem sim ser ligado a algo terrível e algo monstruoso, mas ele aparece disfarçado de ser anjo de luz, de ser alguém que preocupa conosco, de ser um amigo, de ser um companheiro, sim. E vou te comprovar com a Bíblia 2 exemplos de pessoas que foram enganadas pelo diabo. Tem muitos exemplos, mas nós só vamos ver nesse vídeo 2 exemplos. Vamos até Gênesis, a primeira história da Bíblia, o primeiro engano aos seres humanos e como Satanás apareceu para Eva. Não apareceu vermelho com chifre como nós vemos nos vídeos, apareceu disfarçado de uma serpente mansa, inofensiva, preocupado, com ar de preocupação com a Eva, né? Apareceu sutilmente e disse, é assim que Deus disse, que vocês não comessem fruto como se estivesse preocupado com o bem-estar de Eva. Foi assim que ele fez com que a Eva caísse. Ele apareceu de forma preocupada, de forma a oferecer alívio, de oferecer segurança. E nós devemos ficar atentos nos nossos dias de hoje, que nem tudo que aparece e nem todos que aparecem preocupados conosco querem o nosso bem. Satanás, quando chega para Eva, chega aparecendo que é sábia, né? A serpente que sabe. É assim que Deus disse. Não, mas se vocês comerem, vocês também terão conhecimento do bem e do mal. E realmente foi um fracasso acreditar nas vozes da serpente. Vamos ver outro exemplo em que Satanás se disfarça e engana as pessoas. O exemplo de Judas. Judas andou com Jesus durante 3 anos, durante o seu ministério, mas no fundo do seu coração havia outras intenções, havia intenções maléficas, havia amor ao dinheiro ali, disfarçado de preocupação. Judas até parecia preocupado com o pobre, ele era admirado e respeitado por todos, mas no fundo do seu íntimo havia um lobo ali, havia uma ganância pelo valor, pelo dinheiro, e fez com que ele fosse usado pelo diabo e traísse Jesus. Traiu Jesus de forma serena, até com um beijo, né? Como se fosse uma ovelha mansa, mas no fundo mesmo, era um lobo devorador. Então, muitas vezes, Satanás aparece de igual modo, como uma ovelha, mas no fundo, é um lobo devorador. Vou deixar aqui 3 sinais para nós entendermos quando realmente é um lobo e não uma ovelha. Primeiro, contradição com a palavra de Deus. No Éden, Satanás disse, é assim que Deus disse? Não! Se vocês comerem, vocês terão conhecimento igual a Deus.
contradiz a Bíblia, contradiz a palavra de Deus. Tudo que contradiz a palavra de Deus não vem de Deus. O diabo nunca nega a Bíblia, ele distorce a Bíblia. Lembra no momento da tentação de Jesus? Satanás tenta Jesus no deserto e diz: pula desse penhasco. Na Bíblia está escrito que Deus enviará anjo para te salvar. Ele usou a Bíblia. Satanás nunca nega a Bíblia, mas ele distorce a palavra de Deus. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou pular a propósito esperar a ajuda de anjo. Não, isso contradiz totalmente os contextos bíblicos. Então fiquem atentos, tudo que é contra a palavra de Deus é do diabo. Segundo sinal, a aparência é do bem, mas fruto do mal. Algo que parece bonito, mas no fundo, é destruidor. Por fora é uma coisa, por dentro é outra coisa. E quantas pessoas nós não temos à nossa volta que no seu íntimo muitas vezes quer o nosso mal, mas à frente ri conosco, fala bem de nós, mas no fundo ou atrás quer realmente nos destruir. Então, que nós possamos ficar atentos com os frutos das pessoas. Terceiro sinal que nós devemos ficar atentos: promessas rápidas e atalhos. Satanás usa promessas rápidas e usa atalho. Quero subir de cargo rápido? Destrua o relatório de um colega e subo de cargo. E Satanás oferece atalhos. Veja o que aconteceu na Bíblia com Rebeca e Jacó. Deus havia dito para Rebeca que ela iria ter 2 filhos, Jacó e Esaú, e o menor seria o maior. Ou seja, o Jacó, quando crescido, teria os privilégios do mais velho. Não sei como, mas Deus havia dito isso para Rebeca. E Rebeca ficou com isso na mente, mas usou um atalho, usou um jeito de ajudar a Deus. Nós não precisamos ajudar Deus. Isaac, quando velho, precisava abençoar o primogênito, o filho mais velho, mas o filho mais velho era Esaú. Quando Rebeca lembra que Deus disse que o menor terá privilégios do maior, ela faz com que Jacó se disfarçasse de Esaú e recebesse a bênção do irmão. Deus disse que terá privilégios do maior, sim, mas deixa Deus trabalhar. Não usemos atalhos para subir de cargo, para cumprir uma promessa que Deus nos prometeu, para sair bem na vida, como a Rebeca fez, mas no fim foi amargo. Houve necessidade de Jacó sair de casa, viver longe de sua família e nunca mais viu os olhos da sua mãe. Viveu em guerra com seu irmão Esaú, porque trapaceou, usou atalhos disfarçado de bem, mas no fundo era mal. É isso que Satanás faz conosco. Então fiquem atentos e esperem o processo de Deus. Como nos defender desse lobo disfarçado? Primeiro, conheça a palavra de Deus. Se nós conhecemos a palavra de Deus, como Deus disse realmente, nunca iremos cair nas artimanhas de Satanás. Jesus conhecia a palavra de Deus. Por isso que ele dizia: não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No deserto, ele disse ali na tentação ainda: não tentarás o Senhor teu Deus, quando Satanás pede que ele pulasse do penhasco. Então Jesus conhecia a Bíblia e usava a Bíblia. Satanás conhece a Bíblia e usa, mas de forma distorcida. E nós, como cristãos hoje, também devemos usar a Bíblia, assim como Jesus usou. Está escrito na palavra. Segunda forma de nos defender das artimanhas desse lobo devorador é pedir a Deus discernimento por meio da oração. Não há nada que Deus não revele aos seus filhos. Vamos ao nosso quarto, ajoelhamos e oramos: Senhor, eu tenho esse caminho, eu tenho essa escolha a ser feita. Qual caminho eu devo seguir? Qual caminho é melhor para mim? E Deus vai te revelar. Nós falamos com Deus através de oração e Deus nos responde através da Bíblia e também nas suas mensagens. A terceira forma de nos defender é observar os frutos e não o discurso. Discurso bonito, não. Vamos prestar atenção para os frutos, porque Deus diz, Jesus diz na sua palavra: pelos seus frutos os conhecereis. Então, que nós possamos conhecer os frutos e não ir na onda das palavras bonitas. Por exemplo, no namoro, um namorado que diz: eu te amo, eu gosto de ti, mas durante a vida diária bate, é agressivo, ciumento excessivamente, controlador e manipulador. Nós devemos prestar atenção. Será que vale a pena mesmo levar esse namoro em diante? Será que é essa pessoa em que eu quero ficar com ele para o resto da minha vida? Mas algo nos diz: não, mas ele diz: eu te amo, eu gosto de ti, sim. Ele usa palavras e diz: eu te amo. Mas os frutos? É isso que Jesus quer chamar a nossa atenção. Os frutos. Devemos conhecer pelos frutos. O diabo não precisa parecer diabo feio, monstruoso para nos destruir, não. Ele usa meios
disfarçados para acabar conosco, porque esse é o objetivo dele. Não pensa que o diabo quer o nosso bem. O João 10:10 disse, já fiz vídeo aqui que falou disso, veio somente mesmo para matar, roubar e destruir. Então não espera nada de bom do diabo, ele veio mesmo para isso. Porque muitas pessoas ao nosso lado parecem ser ovelha, mas no fundo é o lobo devorador. Será que já tiveste um amigo que parecia ovelha, mas no fundo era um lobo? Será que já tiveste um relacionamento em que o cônjuge parecia uma ovelha, mas era um lobo disfarçado? Escreva aqui nos comentários, eu já passei por isso, mas pela graça de Deus, hoje eu sou livre. E hoje o meu conselho é para você ficar atento com as artimanhas do diabo, porque ele aparece disfarçado. Então fiquem atentos, pedem a orientação de Deus, estudem mais a palavra de Deus para não caírem nas tentações e pedem ajuda de Deus através da oração para discernir qual o caminho eu devo andar, qual o caminho eu devo seguir. Não usar atalho como a Rebeca usou, mas esperar em Deus, como Abraão esperou, como Moisés esperou, como os nossos heróis da fé esperaram. Então que Deus possa te ajudar a discernir entre lobo e ovelha mesmo, através da luz da palavra de Deus. Se faz sentido essas palavras que nós refletimos aqui, envia para um amigo, para um familiar, que ele possa entender que Satanás não precisa parecer feio e monstruoso para enganar, mas é disfarçado muitas vezes para nos devorar, para acabar com nossos sonhos e nossas oportunidades, podendo usar pessoas, famílias e amigos para destruir a nossa vida, para acabar conosco. Assim como usou Judas, alguém próximo de Jesus, para o vender, muitas vezes usa também os nossos familiares, as nossas amigas, os nossos amigos, colegas de trabalho para nos destruir completamente. Que Deus possa nos ajudar a discernir entre lobo e ovelha e ficar atento para não cair nas ciladas do diabo. Te vejo no próximo vídeo. Amém.